creio que todos estão alegres. Deus abençoa todos os irmãos aqui, os que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor. Deus abençoa nossos irmãos que estão na conexão conosco através da internet. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nessa noite. Eu creio que nós tivemos um dia maravilhoso, né? Um dia abençoado. Ele tem nos mantido, tem nos sustentado com a graça, com a misericórdia dele. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o temor do Senhor. E nós vamos ler a Escritura e a mensagem, né, que falam sobre esse assunto, esse tema, o temor do Senhor. E depois nós vamos, hoje, porque muitas vezes, muita coisa para uma noite só, mas depois nós vamos falar, numa outra oportunidade, sobre a diferença entre o temor do Senhor e o medo. Que às vezes a pessoa confunde uma coisa com outra, né? Então nós vamos aproveitar o nosso tempo. Hoje nós vamos ter um período de oração aqui e alguns pedidos de oração, né, que nós vamos lembrar dos nossos irmãos que precisam de oração. Eu creio que todos nós precisamos de oração. Mas aqui nós vamos lembrar dos irmãos que estão enfermos, né, e precisam de oração. O irmão Geraldo Castro sempre está no culto, mas esses dias ele está com problema de conjuntivite, né, não está podendo vir no culto. E eu notei aqui algum pedido de oração. O irmão Rogério está ali, ele pediu oração, nós vamos orar por ele. O irmão José Miguel também está com problema de pedra na vesícula, né? Os irmãos que estão com esse problema aí. Agora eu posso dizer isso aqui com muita convicção na palavra de Deus. Se você crer mesmo de todo o seu coração e não duvidar, quem está com pedra na vesícula não precisa nem de ir lá no médico, o médico cortar e tirar ela. É só você crer no Senhor de todo o seu coração e essa pedra, você vai expelir essa pedra vai sair. Essa pedra vai sair. Eu creio que a perfeita vontade de Deus não é que ninguém fique passando pelo médico para ser cortado, com bisturi, para coisa não. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo, é o Criador de tudo. E basta Deus, só o querer de Deus. Tem até um hino que fala assim: uma palavra de Jesus é o suficiente para curar esse doente que está em aflição. E Ele cura mesmo. Ele cura mesmo. Ele cura para cumprir com a palavra dele. Ó. O irmão Branda diz que Deus não precisa curar para Ele mostrar que Ele é Deus, porque de eternidade a eternidade só o Senhor é Deus. Amém. Mas Ele cura porque Ele está escrito aqui na palavra dele: eu sou o Senhor que te sara. Amém. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estamos sarados. Então nós vamos aqui ler a Escritura, que eu quero ler com os irmãos aqui. Eu notei aqui várias escrituras, mas vou ler uma escritura com os irmãos aqui de pé, que está em Isaías capítulo 6. Começando aqui no primeiro versículo, nós vamos ler do 1 ao 7. Está escrito assim. Uma escritura bem lida, muito conhecida, né? Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor
assentado sobre um trono, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso aí foi a exclamação dele, ele exclamou isso. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então nós vamos orar, depois nós temos algumas escrituras que nós vamos ler depois, pequenos, são versículos que nós vamos ler, e depois nós vamos ler a mensagem. Vamos orar aqui. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso gloriosíssimo e amantíssimo Pai que estás nos céus. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui, presente conosco nesta reunião. Nós viemos aqui, Senhor, estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, conforme eu disse aqui aos irmãos, com toda a convicção, toda a confiança na Tua palavra, que aquele que crê no Senhor e não duvida, ele é beneficiado pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, e quem estiver doente, se ele crer e não duvidar, a doença sai dele. Porque é através deste nome, todo suficiente, Senhor Jesus Cristo, que toda doença é expulsa, todo mal é expulso. Senhor, como teu profeta, ele expressou isso, que toda doença é um espírito que incomoda a pessoa, que atormenta as pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já nos curou, já nos sarou. A nossa alma está sarada. O nosso corpo, às vezes, sofre por causa do pecado, às vezes o nosso corpo adoece. Mas está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor levou sobre o Senhor as nossas dores, as enfermidades, tudo o Senhor levou lá no Calvário, e o Senhor mesmo disse: tudo está consumado. Amém. E o Senhor tem falado conosco, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Senhor, aqui está esse pedido de oração. O irmão Rogério, que está com esse problema de pedra nos rins. O irmão José Miguel também está com pedra na vesícula. Senhor, mas conforme eles têm a revelação do Senhor, e eles sabem que o Senhor Jesus Cristo é o único curador.
O Senhor é o grande e único curador, Senhor. E basta somente o Senhor querer, e todo mal tem que sair, toda enfermidade tem que sair. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos sarados, Senhor. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também. Nós cremos de todo o nosso coração. Senhor, e nós, neste momento, Senhor, oramos por esses irmãos que estão enfermos e que eles recebam a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que eles fiquem livres dessas enfermidades, Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo receba a glória, que o Senhor seja glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos, é no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor confirme a bênção na vida daqueles que crêem no Senhor e confiam. Para a honra e glória do teu santíssimo e incomparável nome, todo suficiente. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E recebam a bênção do Senhor. E se você está feliz com ele, está alegre, feliz, dá uma salva de palmas para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui, nós vamos ler mais um pouco aqui, alguma escritura que eu tomei nota, sabendo que essa palavra tão pequena, né, com a palavra temor, ou seja, essa frase, o temor do Senhor. A gente sabe que o temor, ele envolve respeito profundo, reverência profunda. É o que nós lemos aqui agora. E aqueles anjos ali, eles com toda reverência, e eles ali com todo respeito, e eles glorificando o Senhor, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a gente tem esta convicção, irmão, que o Senhor Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Ele é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós vamos aqui ainda ler ainda aqui no livro. Vou começar aqui, tem vários versículos que eu anotei aqui, começando o livro de Provérbios, no capítulo 8. Anotei alguns versículos aqui, um versículo só no capítulo 8, e aqui no versículo 13, está escrito assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. A sabedoria e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Ou seja, quem tem esse temor do Senhor na sua alma, ele aborrece o mal. Ainda aqui em Provérbios, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 27, está escrito assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ou seja, a gente vê as pessoas aí que têm tanto tempo, que vivem na terra,
E o irmão Brando chega até a falar, quando eu vejo um homem com mais de 80, com 87, com 90, com 100 anos, ele chegou até a dizer assim, isto é a graça de Deus. Isso é graça. Porque quem acrescenta os nossos dias é Ele, o Senhor. Ainda em Provérbios 14, 2 versículos, o 26 e o 27, está escrito assim, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha, ali primeiro o 27, é o 26 e o 27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, irmão, o temor do Senhor, quem tem temor do Senhor, ele tem confiança no Senhor. E o temor do Senhor é Ele que te coloca numa posição que só Deus pode colocar. E você que está nessa posição, o mensageiro de Deus para esse tempo do fim, falou assim, a posição de um crente em Cristo. Então você está posicionado, não é numa placa de igreja, não é num título de igreja, mas você está posicionado em Jesus Cristo. E o que a Escritura diz? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então veja, ainda no livro de Provérbios 19, aqui, Provérbios 19, versículo 23, está escrito assim, Provérbios 19, versículo 23, está escrito, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Mal nenhum. Às vezes, irmão, eu até, na mensagem Jó, servo de Deus, eles fizeram até uma pergunta para o irmão Brana sobre, e eu acabei de ler aqui, eu lembrei. Ele falou assim, eu sou um cristão, e por que eu estou doente? Por que eu estou nessa situação? Às vezes a gente vê irmãos aí passando por esses momentos aí, doente, aí o irmão Brana deu a resposta para ele, olha, isto aí é Deus, às vezes tratando com você, ou às vezes você está passando por uma fase de uma provação, uma purificação, e a gente sabe que nós somos purificados é pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas essa fase que a gente está passando, às vezes através daquela fase, Deus está trabalhando ali, fazendo uma obra que só Ele pode e sabe como fazer. Então, tanto é que o apóstolo Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele falou para nós não estranhar quando vier provação para nós. Ele até expressou assim, ardentes provas. Porque quando você está sendo provado, olha, bem-aventurado é o varão quando ele está sendo provado pelo Senhor. Por quê? Naquele momento, às vezes, daquela provação que ele está recebendo ali, ele está recebendo um benefício de Deus que às vezes ele nem imagina o quão grande é isto, o quão maravilhoso é isto. Ainda, deixa eu ler ainda, no livro aqui, também de Provérbios, aqui, capítulo 23, deixa eu ver aqui, isso aí é isso mesmo? 23, versículo 17, está escrito assim, 23, 17.
Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Às vezes, Davi mesmo chegou até a dizer isto. Deixa eu concluir aqui o versículo. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia temendo ao Senhor. Amém. Davi, ele chegou a dizer assim, que ele olhava para os ímpios, para os pecadores, os ímpios, e ele via que quanto eles prosperavam, mesmo fazendo mal, prosperando. E ele chegou a ficar assim preocupado com aquilo, só que depois Deus mostrou para ele o fim, lá no final deles, o que seria no final. Mas ele chegou a dizer que os pés dele estavam quase escorregando de olhar para isso. Meu irmão, mas nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus que nós não devemos olhar para o que ocorre à nossa volta, mas nós devemos olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. Somente. Porque aonde que nós vamos olhar hoje, que nós vamos colocar os nossos olhos, que nós não vemos erro, que nós não vemos falha? Aonde? Todos os seres humanos na terra, todos os homens falharam. Só existiu um homem que pisou nessa terra que nunca falhou. Só um homem. E este homem, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Só Ele que nunca falhou. É por isso que nós aprendemos que nós devemos olhar somente para Ele. Porque se você olhar para a igreja, você cai. Se você olhar para qualquer homem na terra, um homem, por mais que ele seja um homem leal, consagrado, de vida consagrada a Deus, mas ele é um homem. Ele é um homem. E o homem, o que o irmão Brana disse? Eu creio que quando o irmão Brana ele falou isto, ele não isentou ele, não. Ele não isentou ele. Quando ele falou assim, ó, o homem, ele é uma falha constante. Ele é uma falha total e constante. Então eu creio que ele não isentou ele. O irmão Brano era um homem, ele errou tanto quanto os outros homens. O homem erra. O homem erra. Só o único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem que nunca errou, nunca falhou. Então, aqui para mim encerrar aqui, no livro aqui de Eclesiastes, aqui no capítulo 3, e no versículo 14, está escrito assim, vou aqui, coisa, porque depois eu vou lá para o Novo Testamento, mas aqui está escrito assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Temor diante dele. Agora, aqui no livro de Atos, Atos capítulo 9, aqui, Atos 9, do versículo 31, Atos 9, 31, eu quero aqui, no Novo Testamento, aqui agora, 9, 31, está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então a igreja, quando ela anda no temor do Senhor, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Então ainda eu até
essa escritura aqui, que eu acabei de ler agora. Agora nós vamos para aqui a mensagem, eu estou com a mensagem aqui, mas nós vamos parar aqui, vamos ler a mensagem. A mensagem é respeito, essa mensagem nova, a mais nova que chegou agora. Essa aqui eu creio que todo mundo tem ela. Aqui no parágrafo 25, essa mensagem aqui, começando aqui no parágrafo 25, está escrito assim: quero tomar um tema aqui, respeito. É o que eu disse agora, o temor do Senhor, ele envolve respeito profundo, reverência profunda. Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor, respeito é o que devemos a Deus. E isso é algo que eu gostaria de transmitir ao coração de cada pessoa aqui nesta noite. Que em tudo que vemos acontecer, devemos respeitar. Vejam, devemos respeitar. Ele já repetiu ainda. E Davi disse que quando eram poucos homens em Israel, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, muito poucos homens, ele repreendeu nações e reis por causa deles. Quem repreendeu? Deus. E olha o que ele disse. Deus repreendeu as nações e os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Nós vimos o exemplo de Abraão. Abimeleque tentou possuir a esposa de Abraão. Deus falou com ele: você é um homem morto se você tocar nessa mulher. Essa mulher, ela tem marido, e o marido dela é meu profeta. Então é uma coisa, hein? Ah, senhor, mas ele falou que ela era irmã dele. Ele falou: não quero nem saber. Você vai ter que ir lá e ele vai orar por você, senão vocês vão ficar, em outras palavras, vocês vão ficar arruinados. Ah, senhor, mas não tem nada. Se a gente falar que você falar que Abraão mentiu, Deus nem atentava porque estava dizendo. Ele falou: não quero nem saber. Você vai ter que ir lá e ele vai orar por você. Então veja, em Eclesiastes, aqui ele está citando a Escritura, diz: em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A conclusão de tudo é temer a Deus. E então você não pode ter respeito até que você tenha temor. Você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, isso não significa que você tenha medo dele, mas sim que você lhe demonstra respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que possa desagradá-lo de alguma forma, teme fazer algo errado, você não iria querer fazer isso. Então é isso que é ter temor de Deus. Por exemplo,
Vamos supor, uma irmã, ela não corta o cabelo dela, por quê? Porque ela teme o Senhor. Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai entristecer o Espírito Santo. Então ela tem prazer de, olha, ainda que ela seja tentada, porque nenhum homem nessa terra, nenhum cristão está livre de tentação. Todos são tentados. E está escrito que o próprio Senhor Jesus, ele passou por esse período de tentação. E ele falou conosco, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. Então veja aqui. E ele continua dizendo, não significa que você tenha medo dele, mas você deve demonstrar respeito e reverência. Você teme que possa desagradar a ele. Parágrafo 27 que eu vou ler agora. Eu tenho minha mãe. Eu temo minha esposa. Falou, eu tenho minha mãe. Eu temo minha mãe. Eu temo minha esposa. Temo, temer. Eu temo minha igreja. Eu temo todos os servos de Deus. Ou seja, eu tenho respeito por todos eles. A fim de não colocar uma pedra de tropeço em seu caminho. Eu temo as pessoas. Eu temo as pessoas da cidade para que eu não faça algo errado que as faça pensar que eu não sou cristão. Veja, antes de poder ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isso. Ele exige respeito. Deus o faz. Ele exige isso. E o temor o traz. E sabemos que o temor traz respeito. Agora veja, por exemplo, o homem, ele é um fazendeiro, ou quem sabe, um comerciante, e ninguém lhe dá atenção. Mas deixe-o conseguir um emprego na força policial e venha pela rua, e como um policial com seu distintivo e uniforme, onde talvez ninguém falasse com ele no dia anterior, olá, João, como vai? Entendem? Por que isso acontece? É uma espécie de reverência, ou temor, ou respeito, por causa disso, ou seja, por quê? Por causa daquele distintivo, aquela farda que ele está usando ali. Talvez ele chegue a ser eleito prefeito da cidade. Quem seria o presidente Kennedy hoje à noite se ele não fosse o presidente Kennedy? Isso aqui é alguns exemplos que ele está dando. Né? O que seria se ele fosse o mesmo homem que é, todavia fosse um operário que trabalhasse na Colgate aqui embaixo, ganhando $40 por semana? Entendem? Ele passaria pela cidade e ninguém lhe daria muita atenção, a não ser os próprios colegas. Mas sendo presidente dos Estados Unidos, ele merece respeito, entendem? E porque Deus é Deus, ele merece respeito. Ele merece respeito. Isso mesmo. E nós temos que respeitá-lo e temê-lo. E isso traz respeito. Deus exigiu isso para si mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito pelos seus servos. Como sabemos que eles são seus servos? Porque ele autentica esses servos com a sua palavra. Como ele fez com Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, eu tenho muita alegria com ele. Então, o profeta de Deus, ele é vindicado por Deus. Ele é ali autenticado.
Então, veja, ele os toma e os faz seus servos e prova que são servos, fazendo com que a sua palavra opere por meio deles. Então, ao respeitar esse servo, você respeita a Deus. Assim, quando eu respeito você, e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, estamos respeitando a Deus. Aleluia. Não disse Jesus: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, mesmo o menor deles, a mim o fizeste? Ele está citando a escritura aqui, ó. Melhor seria que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar, do que escandalizar um deles. Pois eu vos digo que os seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ora, sabemos quem eles são e que nós, sendo filhos de Deus, somos uma parte de Deus. E Deus exige esse respeito. E então Deus mostra quem são seus filhos. Ele mostra isso por maravilhas e sinais, e isso está sendo feito. Está sendo feito. Quer dizer, Deus está vindicando isso. Quando aconteceu tantos milagres, e acontece até hoje, porque Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus de milagre. Conforme ele diz, o Jeová de milagres. Deus, irmãos, ele não deixou de operar, não, ele continua operando. Como foi cantado aqui hoje, que ele operou no passado e ele opera também agora. Ele é o mesmo. A palavra está dizendo aqui, ó, e a palavra é a verdade, está escrito aqui. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito. Então, veja, agora vamos começar. Aliás, eu já encerrei aqui, até no parágrafo 30. Eu anotei do 25 ao 30. Já concluiu, já estamos também no horário da oração. Então nós vamos orar, né? E veja, a gente sabe que essa é a pura verdade. Só a pura verdade. Então nós vamos, aqui a mensagem já falou tudo a respeito desse assunto, e nós aprendemos aqui, nós estamos aqui recebendo isso, irmão. É como o apóstolo Paulo falou: o que eu aprendi, eu não aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. E o que você está ouvindo aqui hoje, o que nós estamos aqui ouvindo, porque eu também estou aqui também lendo junto com os irmãos aqui, eu também estou recebendo isso do Senhor. Você está recebendo isto do Senhor. É o Espírito Santo. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui na forma do Espírito Santo. Conforme nós aprendemos aqui, nós não podemos ver Deus, Deus é Espírito. E a Escritura diz que nós estamos aqui andando por fé. Estamos andando por fé. Conforme eu estava até falando ontem à noite, ali, eu estava falando em casa, estava falando, nós devemos estar enquadrados naquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse. Quando Ele disse para Tomé: porque você me viu, você creu?
bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Então, se você tem essa fé de Deus, porque a fé não é do homem, a fé é um dom de Deus. Se você tem esse dom de Deus, você tem certeza que Deus é real. Ele é real. E Ele está dizendo aqui, aqueles que crêem nele, aqueles que crêem, eles têm que saber, ó, se você está querendo alguma coisa de Deus, você tem que saber que Ele é real, que Ele existe. Que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que confiam nele, aqueles que crêem. Então nós vamos para a oração aqui e vamos lembrar dos irmãos que estão enfermos e lembrar também aqui do irmão Cleube também. O irmão Cleube está viajando, ele, a família, eu creio que a família dele também deve estar viajando, e nós vamos orar por ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Nosso gloriosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo, amantíssimo, incomparável, infalível, todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está, Senhor, está aqui, Senhor, conosco. O Senhor está presente aqui. O Senhor é as santíssimas, infalíveis promessas do Senhor. O Senhor disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles ali. Senhor, e neste momento, Senhor, esse momento de oração, esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, esse companheirismo, com a Tua santíssima, infalível e genuína palavra eterna. Senhor, nós aqui reunidos neste nome todo suficiente, Senhor Jesus Cristo, Senhor, nesta hora, Senhor, nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor, Pai, perdoa todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, perdoa as nossas negligências, Senhor, as nossas ignorâncias. Senhor, ajuda nós, meu Deus, a chegar na posição de um verdadeiro cristão, nascido da Tua palavra. Senhor, como o Teu mensageiro, Senhor, fala a respeito disto. Senhor, que nós, ó Pai, devemos buscar isto, Pai, no Senhor. O Senhor faça de nós o cristão que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Que nós devemos ser na Tua presença, porque o homem, Senhor, de si mesmo nada tem. O homem nada pode fazer sozinho, Senhor. Sem o Senhor, nós somos menos do que nada. Por isso estamos aqui, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Senhor, uma hora tão difícil, Senhor. Uma hora tão, Senhor, tão complicada, Senhor. São dias, Senhor, maus, dias difíceis, dias trabalhosos. Senhor, conforme nós temos ouvido o Teu Espírito Santo falando conosco acerca, Senhor, desse tempo, Senhor. E o Teu mensageiro, Senhor, para esse tempo final, ele trouxe a Tua mensagem e ele falou acerca desse tempo, Senhor, alertando o povo, Senhor, dizendo ao povo que é o fim de tudo, é o final de tudo, e que o Senhor seja misericordioso conosco, absolve nós de toda a culpa, Senhor, que nós somos culpados, mas o Senhor é o único que pode nos absolver. O Senhor tenha misericórdia, ajuda esse irmão, Senhor, ajuda esta irmã,
Senhor, que está, Senhor, suplicando, pedindo, Senhor, misericórdia. Senhor, nesta hora de oração, Senhor, lembrando os irmãos que estão enfermos, ajuda eles, Pai, a superar essa fase, Senhor, esses tempos, Senhor, de turbulência. O Senhor tem misericórdia, ajuda o irmão divino, Senhor. Senhor, e toda a família dele que está, Senhor, passando por esta fase, Senhor, esta fase de provação. Senhor, ajuda eles, meu Deus, que o Senhor tem misericórdia, ajuda. Abençoa também ali o pastor Joel, a sua esposa, a irmã Benedita, que o Senhor tem misericórdia deles, ajuda eles, Pai. Senhor, abençoa os irmãos, o irmão Avelino, Senhor. O Senhor tem misericórdia dele, ajuda ele e a esposa dele, a família dele também, estão passando por uma fase também, Senhor, muito, Senhor, difícil, mas que o Senhor esteja, Senhor, confortando eles, ajudando eles nesta hora, Senhor. Também, Senhor, lembrando dos irmãos, Senhor, os irmãos ali em João Manlevade, o irmão Joaquim, e os demais irmãos ali, irmã Ana, os demais, todos que estão ali precisando, Senhor, de graça, meu Deus, graça de Deus, de força para vencer. Senhor, ajuda eles ali, Pai, os irmãos ali em Nova Contagem também, ajuda eles, o irmão Alexandre, a irmã Laíte, a irmã Sebastiana, o irmão Jair, Senhor, também, Senhor, a Davínia também, que o Senhor tem misericórdia dela, o irmão Saturnino e toda a família dele ali também, Senhor, abençoa eles ali, o Senhor tem misericórdia, o Senhor ajuda eles, Pai, o Senhor tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, estão sem força, Senhor, às vezes, Senhor, sem nenhuma força para levantar e caminhar na presença do Senhor. Senhor, lembrando, Senhor, da minha família também, Senhor, meus filhos, o Senhor tem misericórdia deles, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha, Senhor, tocar no coração deles, que eles recebam o toque do Senhor, meu Deus, que eles tenham força, Senhor, para, Senhor, tomar uma decisão pelo Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por eles. Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda eles, Senhor. Giovana, a Fernanda, a Sara. Senhor, tem misericórdia. Também, Senhor, lembrando aqui, Senhor, do irmão Eduardo, ali em Betim, da irmã Diva, Senhor, abençoa. Ajuda eles, meu Deus. Também o irmão Geraldo Cássio está, Senhor, precisando, Senhor, de saúde, precisando, meu Deus, Senhor, de receber, Senhor, a bênção da cura, que ele esteja, Senhor, restaurado a sua saúde, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, lembrando aqui do irmão, Senhor, o irmão Cleuber e a sua família também, o irmão Cleuber, Senhor, que está, Senhor, viajando, Senhor. Senhor, abençoa ele nessa viagem, que ele possa, Senhor, ser beneficiado, tanto ele como todos os seus entes queridos, todos aqueles que estão ao seu redor, que o Senhor abençoe ele, abençoe seu pai, o irmão Geraldo. O Senhor tem misericórdia deles, eles possam, Senhor, meu Deus, ser beneficiados nessa viagem, tanto, Senhor, na ida deles, como também no retorno deles para casa. Ajuda os irmãos, Senhor, abençoa os irmãos que estão trabalhando, irmãos que trabalham de horário, às vezes não pode estar, Senhor, nos cultos. Que o Senhor abençoe esses irmãos, Senhor. O Senhor tem misericórdia, ajuda eles. Os irmãos, todos que estão viajando, Senhor, abençoa eles, protege eles, Senhor, nestas viagens, Senhor, nessas idas e vindas.
Senhor, o irmão Raimundo também, Senhor, sempre está viajando, o irmão Fernando e todos os irmãos caminhoneiros, Senhor, os carreteiros, abençoa eles. Também, ó Pai, os irmãos, Senhor, trabalham, Senhor, de motoristas de aplicativo, aqueles que trabalham em coletivos, os transportes, Senhor, urbanos, Senhor. O Senhor tem misericórdia, protege eles nessas caminhadas desde o dia a dia. Senhor, também lembrando aqui da irmã Rosângela, Senhor, a esposa do irmão Silas, Senhor, sempre, Senhor, o Senhor está, Senhor, necessitada, Senhor, das bênçãos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único curador. O Senhor, Pai, é o nosso pastor, é o Senhor que cuida de nós. Eu creio que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado, Senhor, todos os dias, todos os momentos. O Senhor está cuidando daqueles que creram no Senhor, aqueles que confiam. O Senhor é tão misericordioso, um Deus misericordiosíssimo, um Deus muitíssimo piedoso, misericordioso. O Senhor tem cuidado até daqueles que às vezes nem pensam em falar, agradecer o Senhor, reconhecer que é o Senhor que sustenta eles, é o Senhor que dá alimento para eles no dia a dia. Aleluia. O Senhor tem cuidado deles. Senhor, muitíssimo agradecido ao Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, ajuda, Senhor, todos os irmãos que aqui estão nesta noite, estão aqui presentes, estão aqui ao vivo, todos os irmãos que estão, Senhor, através, Senhor, da internet, Senhor, estão orando conosco, estão conectados, que o Senhor abençoa, Senhor, eles também, Senhor. Eu creio que tem irmãos que às vezes não puderam estar aqui nessa reunião, Senhor, mas que o Senhor abençoe eles onde eles estiverem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o irmão José Miguel, a esposa, abençoa eles. Senhor, o irmão Rogério, Senhor, pediu oração. Senhor, esses irmãos que estão com esse problema, Senhor, de pedra nos rins, Senhor, concede a eles a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, que essas pedras nos rins possam sair, Senhor, ser expelidas, Senhor, do corpo deles e eles ficar livres dessas pedras. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Também, Senhor, está os pedidos de oração que tem chegado aqui no altar do Senhor. A irmã Maria, Senhor, Terezinha, que está pedindo oração por ela e sua família. Senhor, esse pedido, Senhor, está no altar do Senhor, meu Deus. Senhor, também, Senhor, o irmão Oreb está pedindo oração por ele e sua família. Está, Senhor, na presença do Senhor, meu Deus, esse pedido, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor, nesta hora de oração, eu oro em favor de todas as famílias, os lares, Senhor, que precisa muito, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor abençoa, Senhor, esse pai de família, essa mãe de família. O Senhor abençoa, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens. O Senhor ajuda eles, meu Deus. O Senhor tem misericórdia deles. O Senhor ajuda-os. Abençoa também, Pai, a minha esposa está aqui, Senhor, está comigo hoje aqui na Tua presença, meu Deus, estamos aqui. Senhor, que o Senhor abençoa, ajuda nós, meu Deus, a caminhar na Tua presença como verdadeiros cristãos, como verdadeiros, Senhor, eleitos, revelados pelo Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai, lembrando dos irmãos ali em Mateus Lema, a irmã Maria das Graças, o irmão Manuel Agostinho, o irmão Valdinei, toda a família ali, irmã Ana, abençoa eles também, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqui, ó Pai, lembrando, Senhor, daquele povo ali, Senhor, naqueles países, onde, Senhor, aqueles terremotos, Senhor, aconteceram ali, Senhor.
Senhor, conforme eu disse há poucos dias, esses terremotos que estão se dando, Senhor, quase que frequentemente, Senhor, um após o outro, Senhor, e muitas pessoas sendo soterradas, pessoas, Senhor, famílias, quem sabe às vezes famílias inteiras tendo suas vidas, Senhor, ceifadas através, Senhor, esses tremores de terra, Senhor. O Senhor tem misericórdia, ajuda aquele povo, Senhor, que ali, Pai, eu creio que certamente nesses lugares há muitos, Senhor, muitos que temem ao Senhor, que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor ajuda eles nesta hora, Senhor. E nós sabemos pela revelação do Senhor, Senhor, o cumprimento das profecias do Senhor. O Senhor falou sobre esse tempo. Senhor, mas o Senhor mesmo disse, Senhor, que todas essas coisas, tudo isto é o princípio das dores. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito e glorificado é o teu santíssimo e incomparável nome. Senhor, atenta, Senhor, para a oração que é feita aqui nesse lugar, Senhor. Ajuda esta igreja, tem misericórdia. Ajuda os irmãos aqui, o pastor Belmiro, toda a sua equipe, Senhor. Todos os irmãos, os cooperadores. Está escrito na tua palavra, todos nós somos cooperadores. Aleluia, ajuda nós, meu Deus. Senhor, dá saúde para os irmãos, dá força para eles, Senhor, trabalhar para o Senhor, meu Deus, com gozo na alma, com alegria. Os irmãos que trabalham na gravação ali, nas filmagens, abençoa eles, os irmãos da tesouraria, os irmãos da administração, ajuda, Senhor, abençoa eles também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro em favor, Senhor, de todos os meus familiares, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor também, Senhor, a Sônia ali no Rio Manso, o Reginaldo, também a Maria, Senhor, e toda aquela família, Senhor, onde, Senhor, estão enfrentando dificuldades. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toma, Senhor, esses irmãos nas mãos do Senhor, meu Deus. Irmão Daniel, irmã Helena, enfim, ó Pai, todos os nossos irmãos, os que estão aqui, Senhor, presentes e aqueles que não puderem estar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Sobre-me graça do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia. Você está feliz que ele te achou? Amém. Graças a Deus. Como aquele hino, né? Que fala que ele nos buscou. O bom pastor me buscou. Não foi você que buscou ele te buscou. Aleluia. Ele nos buscou. Deus abençoe. Nós vamos orar para nós ir embora agora, né? Mas antes eu quero dar um aviso. O irmão veio aqui me dar falar para mim que o irmão Marcelo pediu para avisar a igreja que domingo vai haver o culto aqui de manhã. Ele pediu para avisar. Então está dado o aviso. Domingo de manhã haverá culto, né? E quinta-feira aqui, se Deus quiser também, haverá culto. Estaremos aqui na presença de Deus. Quinta, domingo, né? E assim vai até quando Deus quiser, né?
Então vamos ficar de pé para nós agradecer a Deus, para nós ir embora, porque o tempo já foi, o tempo já passou, tem alguma coisa. Então vamos agradecer a Deus, né? E conforme o pastor Belmiro falou aqui domingo, eu lembrei disso aqui, que Deus recompensa vocês todos pela presença de vocês aqui, na presença de Deus. Vocês estão aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar, vamos agradecer e vamos embora. Amém? Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso amantíssimo, incomparável, todo-poderoso Pai Celestial. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui em oração agora para nós irmos de retorno para os nossos lares. Senhor, e Pai, eu creio que o Senhor é o único, é o único que nos dá segurança, o único que nos faz sentir bem, é o único que nos sustenta com vida e vida abundante através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor, os irmãos possam ir em paz e em segurança para os seus lares. Senhor, eu creio, Senhor, que é o Senhor que nos leva, o Senhor que nos leva em paz, em segurança. Senhor, que todos tenham uma noite abençoada e um sono abençoado, Senhor, dado pelo Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, com todos em paz. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.